Em 2020, setembro de 2020, a minha esposa e eu passamos por um dos momentos que, até então, foi um dos piores da nossa vida juntos. Nós descobrimos uma gestação e pouco tempo depois, nós perdemos essa gestação. Aquilo foi muito mais, obviamente, para a mãe do que para mim. Foi uma das piores coisas que a gente já tinha experimentado. Quem já passou por isso sabe como isso dói. E aquilo trouxe uma angústia tão grande para o nosso coração. E a minha maior preocupação era como eu faria para ajudar a minha esposa nesse momento tão difícil. E o tempo foi passando, a ferida sempre aberta, a gente sempre buscando a Deus. Ela não conseguia entender o porquê daquilo ter acontecido. Sempre tinha sido um desejo muito grande, do nosso coração, ter um filho, uma filha. E o tempo foi passando, quando inteirou um ano, exatamente um ano, nós descobrimos que ela estava grávida de novo. O nosso coração ficou feliz, mas com medo. E a gestação foi avançando, sobreviveu uma semana, 2, 3, 4, inteirou o primeiro mês, segundo mês. E aí um dia nós fomos fazer o ultrassom para ver o coração batendo. Só que quando a gente chegou lá, ele não estava batendo. Era uma quarta-feira, a gente saiu do médico e viemos direto aqui para a igreja. O culto já tinha terminado, e quer dizer, eu não lembro se era o culto da tarde ou da noite, mas a gente encontrou o pastor ali, o pastor Ademar, contamos para ele, pedimos para ele orar por nós. E a minha esposa dizia assim que ela não sabia se suportaria mais uma vez aquela mesma situação. E a minha preocupação era: o que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar a minha esposa nesse momento? E nesses momentos, irmãos, em nenhum momento eu duvidei de Deus, eu desconfiei de Deus, ou pensei em desistir daquilo que o Senhor tinha prometido para nós. Em nenhum momento. Só que nessa hora fica difícil digerir algumas coisas, e o nosso coração cada vez mais pesado, e o médico sugeriu: vamos repetir o exame daqui 7 ou 10 dias para a gente ver se o coração vai responder, se vai ter algum sinal. Naquele dia eu fui para o trabalho, depois do médico, e não consegui me concentrar no trabalho, fiquei chorando, pedindo a Deus: Senhor, peleja por nós, faz algo por nós. Porque talvez a gente não suportaria mais uma vez a mesma coisa. Tinha um ano, exatamente um ano, a ferida não estava nem fechada ainda e já outra em seguida. É como se estivesse cutucando a mesma ferida, pior ainda. E voltamos, repetimos o exame, dali uma semana, e de fato foi constatado uma gestação anembrionada, ou seja, a gestação ela evoluiu até o terceiro mês, mas o embrião não se formou. Minha esposa tinha todos os sintomas de uma gestação, a barriga cresceu, mas era uma gestação que simplesmente não existia um bebê lá dentro. Existia somente algumas estruturas, mas o bebê mesmo não estava lá. E o médico falou assim: olha, agora é só aguardar para expelir, não tem o que fazer. E eu lembro que a gente esperou, e quando, não sei exatamente quanto tempo, não me lembro, mas isso foi em novembro, dia 12, foi dia 12? 12 de novembro, eu estava no trabalho, minha esposa estava em casa, e aí ela ligou desesperada para mim, porque ela começou a ter hemorragia, e muita dor. Eu abandonei os pacientes lá, passei para outro colega, e fui para casa, e muita dor, muito sangue, e aquela angústia, e o nosso coração sendo revestido de luto, de tristeza, de angústia. Isso em novembro. Aquilo passou, eu tive a impressão que, para mim pelo menos, foi um pouco mais fácil dessa segunda vez, porque parece que eu fiquei um pouco calejado, mas a dor persistiu, a gente não entendia o propósito de tudo isso. E muito embora a gente fale sobre o sofrimento, e a gente entenda que o sofrimento ele tem um propósito para a nossa vida,
quando nós estamos sofrendo, a gente não entende o propósito do sofrimento para nós. É fácil falar do sofrimento dos outros, mas quando é o nosso sofrimento, é difícil encontrar o propósito dele. E a gente naquela dificuldade, naquela luta, naquela tristeza, naquela tribulação, naquela angústia, o tempo foi passando, fomos recuperando daquilo, pelo menos tentando levar a vida, né? E o médico recomendou para que, se fosse tentar uma nova gravidez, esperasse pelo menos aí 3, 4 meses para tentar uma nova gestação. E a gente foi levando a vida como dava. Não era fácil, mas a gente foi levando. O tempo foi passando, a gente tentando sobreviver sem pensar muito naquilo. E nós viajamos no final de ano. Quando voltamos, chegamos aqui na convenção de janeiro. Numa sexta-feira, foi o primeiro dia, final da convenção, o primeiro dia que nós chegamos para a convenção. Chegamos aqui, a gente não sabia de nada, a gente não tinha ideia de nada. Estávamos aguardando o tempo que o médico havia recomendado para a gente tentar novamente, porque era o desejo do nosso coração. E quando a gente menos espera, Deus usando o seu servo, falando que Deus ele estava trabalhando na vida de uma irmã, e ele via o útero dessa irmã se desenvolvendo, crescendo, e ele escutava um coração batendo lá. O Senhor me mostrava, irmã, desculpe a minha ignorância em dizer isso, mas eu entendi pela palavra do Senhor que veio em meu coração, que aquilo era um útero, e esse útero era como se fosse pequeno, um útero pequeno, e de repente o Senhor me mostrava esse útero assim como se desenvolvendo. Aleluia, calabachai. Eu via como se esse útero desenvolvesse. E eu vou falar isso aqui em nome do Senhor. O Senhor me fez ouvir um coração batendo nesse útero. Das 2 vezes que nós fomos no médico, nós não escutávamos o coração, era o que a gente estava procurando. Só que, irmãos, quando o Senhor revelou isso, quando o Senhor falou isso, e nós não sabíamos de nada, nós não imaginávamos que ela estava grávida. Tanto é verdade que ela fez o teste de gravidez naquela semana e deu negativo. Deu negativo. Mas a gente estava confiando que um dia aconteceria. Mas esse um dia chegou mais rápido do que a gente imaginava. Muito mais rápido. Depois de alguns dias, 1 semana, 2, começaram a aparecer alguns sintomas, alguma coisa estava estranha. E a gente, por desencargo de consciência, nós fomos lá fazer o teste de farmácia. Eu comprei o mais barato, porque eu sabia que o negócio ia dar negativo. Não tinha mais esperança, né? Quer dizer, eu sabia que Deus ia fazer, mas não esperava naquele momento. E fizemos o teste quando a gente menos esperava. Apareceu um risquinho, e a gente deixou lá, né? Daqui a pouco a gente foi olhar, parecia que tinha mais um. Parecia que tinha mais um risquinho. E hoje, a nossa bênção está aí. Hoje ela está com 1 mês, quase 2. Um verdadeiro milagre do Senhor, meus amados. Aleluia. Cada vez que ela chora de madrugada, a gente tem que acordar, a gente tem que trocar, a gente se lembra da promessa do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é fiel. Nosso Deus, Ele é verdadeiro. E o nosso Deus ainda opera. Quando nós menos esperávamos, o Senhor trouxe essa bênção para nós, que hoje já está fazendo quase 2 meses. Dia 1º completa 2 meses. E o nosso coração se enche de alegria em saber que o nosso Deus, Ele não mudou nem um pouquinho. Que o nosso Deus, Ele fala, e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Nenhuma palavra cai por terra. E nós somos gratos a Deus por essa grande oportunidade e bênção que Ele tem nos dado. Isso somente o nosso Deus faz. Somente o nosso Deus pode fazer coisas assim. E é por isso que o nosso coração se enche tanto de alegria. É por isso que nós temos o prazer
de adorar a esse Deus maravilhoso, porque é coisas como essa, coisas que são improváveis, coisas que o homem não entende que o nosso Deus faz. São essas coisas. Tem um milagre de Deus acontecendo aqui na vida de uma irmã, de uma jovem irmã. Aleluia. Os céus é testemunha do que eu vou falar aqui para esta irmã. O Senhor me mostrava, irmã, desculpe a minha ignorância em dizer isso, mas eu entendi pela palavra do Senhor que veio em meu coração, que aquilo era um útero, e esse útero era como se fosse pequeno, um útero pequeno, e de repente o Senhor me mostrava esse útero assim como se desenvolvendo. Aleluia, calabachai. Eu via como se esse útero desenvolvesse. E eu vou falar isso aqui em nome do Senhor. O Senhor me fez ouvir um coração batendo nesse útero. Ah, cheio que malaias. Ah! A filha do irmão Arlindo, vem cá. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Ah, Deus. Me calabaxe teribi calabalaias. Alabasuribi canta labaias. Chebi canta labalaias. E malabasurianta labaias.